Dando início a mais uma semana do nosso Retiro Quaresmal, caminhando firmes, fiéis ao propósito que nós fizemos ao Senhor nessa quaresma. E louvado seja Deus por estarmos até aqui, por termos conseguido, porque não é fácil manter 40 dias de oração, de penitência, de jejum, de reflexão da palavra, de propósito, um sim que nós demos ao Senhor e que é o Espírito Santo de Deus que nos sustenta. Por isso, clamemos o Espírito Santo pela intercessão da Virgem Maria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Nosso tema dessa segunda-feira será a unidade na diversidade. Na semana passada, a cada tema nos levou a refletir a vivência em comunidade, aceitar as diferenças, olhar para o próximo com caridade, com amor, entregando o nosso serviço àqueles que estão ao nosso lado. E hoje, dando continuidade a isso, nessa caminhada, porque um tema tem uma ligação com o outro e todos eles voltados para o Espírito que a Quaresma nos convida a viver. E é por isso que esse tema de hoje, a unidade na diversidade, nos faz lembrar que nós, enquanto comunidade, vivemos com pessoas diferentes, com pessoas que pensam diferentes, que vêm de culturas familiares diferentes, mas tudo isso, vivido em unidade pelo Espírito Santo, numa vivência de fé, faz com que a beleza da igreja aconteça. Uma beleza conduzida por um Espírito que nos faz um em Cristo. Por isso eu te convido hoje a abrir a palavra do Senhor. Na primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo de 4 a 6, que nos diz assim: há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. São Paulo nos mostra de uma maneira muito linda, neste versículo, que todos nós que vivemos a comunidade igreja, as comunidades que nós fazemos parte, seja familiar, seja profissional, os ambientes que nós frequentamos, são pessoas diferentes, unidas por um Deus que é capaz, pela ação do Espírito Santo de Deus, fazer com que não haja divisão pelas suas diferenças, mas sim a unidade e a harmonia em que um completa o outro através dos dons, através das características próprias de cada um de nós. A partir do momento que começamos a compreender que este Espírito Santo que nos rege faz de todas essas diversidades, todas essas diferenças, a harmonia perfeita para que possamos seguir uma caminhada sendo amparados uns pelos outros, pois aquilo que me falta, o outro pode me ajudar. Quando as minhas pernas fraquejarem, a virtude que o outro carrega pode vir me levantar. Essa é a unidade que o Espírito Santo de Deus deseja para cada um de nós e que depende de mim, me abrir a isso, para viver em comunidade de maneira harmônica. O Salmo 132 nos diz assim: ó, como é bom, como é agradável para irmãos unidos viverem juntos, pois ali derrama o Senhor a vida e uma bênção eterna. Aprendamos a viver em comunidade de maneira harmoniosa, respeitando as diversidades e amando uns aos outros. Nós vamos viver o nosso propósito de hoje fazendo um exame de consciência e perguntando para cada um de nós: temos conseguido viver essa diversidade dentro dos nossos ambientes? Tenho me relacionado com as pessoas que me cercam de uma maneira amorosa, respeitando a forma do outro pensar ou tentando me impor, colocar como uma imposição a minha forma de agir e a minha forma de pensar, os meus conceitos, aquilo que eu considero como correto, sem parar para olhar com caridade a visão do próximo, a maneira do outro enxergar aquela situação. Que façamos esse exame de consciência e que este pensar nos faça ser pessoas melhores em Deus, aceitando as diversidades e vivendo em mais unidade com os nossos irmãos. Vamos entregar a nossa vida nas mãos do Senhor, clamando a Ele a graça que nós precisamos, necessitamos, pedindo por todos nós. Rezando juntos a oração do dia de hoje. Senhor Deus, Tu nos criaste com uma rica diversidade de dons e talentos e nos chamaste a viver em unidade como membros do Teu corpo. Agradeço-Te pela diversidade em minha comunidade e pela riqueza que ela traz para a nossa vida em comum. Ajuda-me a reconhecer e valorizar os dons dos outros e a respeitar e acolher as diferenças entre nós. Dá-me um coração cheio de amor e compreensão, para que eu possa contribuir
para a unidade e a harmonia em nossa comunidade. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E que a cada dia o Senhor venha nos ensinar através de cada tema, de cada reflexão, de cada palavra, a sermos mais santos, aprendendo com Ele, com aquilo que Ele nos orienta, a viver uma vida de santidade nessa terra, buscando alcançar o céu. Um beijo no seu coração e amanhã eu estou de volta para mais um dia do nosso retiro.